Eu não entendo por que vocês, testemunhas de Jeová, não acreditam no inferno, se a Bíblia fala tão claramente que o diabo e o falso profeta serão atormentados para sempre. Boa pergunta, Ana. Antes de eu responder, eu gostaria, no entanto, que você lesse na sua Bíblia o texto ao qual você se refere. Tá aqui o texto em Apocalipse 20:10, diz assim: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Agora eu gostaria que você me respondesse: como pode não haver tormento eterno no inferno, se a Bíblia diz claramente que haverá tormento eterno? Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse mesmo capítulo de Apocalipse. Agora leia o versículo 14, por gentileza. Diz assim: E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então veja, Ana, que a morte e o Hades, coisas impessoais que não podem ser atormentadas, também são lançadas no lago de fogo. Se o lago de fogo é a segunda morte, o que você acha que acontece com alguém que é lançado nele? Eu não sei. Para sabermos o que acontece com a morte quando ela é lançada no lago de fogo, nós podemos ler Apocalipse 21:4. Apenas lembre-se, a morte foi lançada no lago de fogo. O que diz Apocalipse 21:4? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Isso já é o suficiente. O que esse texto diz que acontecerá com a morte? Bem, aqui diz que não haverá mais morte. Correto? Isso significa que a morte não vai mais existir. Nós podemos ler também 1 Carta aos Coríntios 15:26. Você pode ler na sua própria Bíblia. Diz assim: Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Assim sendo, o que acontece com aquilo que é lançado no lago de fogo, tal como a morte, o Hades, o diabo? Olha, eu entendo o seu raciocínio. Parece que aquilo que cai no lago de fogo é destruído. Mas o texto que eu tinha lido antes diz que o diabo vai ser atormentado. Como você me explica isso? Eu vou explicar. Leia comigo Mateus capítulo 8, versículo 29. E observe o que um demônio disse a Jesus. Eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo. E começaram a gritar: O que você quer conosco, Filho de Deus? Veio aqui nos atormentar antes do tempo determinado? Então me diga, Ana, o que você acha que o demônio quis dizer com a palavra atormentar? Será que Jesus iria torturar aqueles espíritos maus? Eu acho que atormentar é torturar. Bem, eu gostaria de deixar a Bíblia responder essa pergunta. Vejamos o que o demônio tinha em mente ao falar a palavra atormentar, lendo o que ele ou outro demônio disse em Lucas 4:34. E eu gostaria que você lesse na sua Bíblia. Diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem é, o Santo de Deus. Percebeu a ligação entre os sentidos? Sim, eu confesso que eu tô bem surpresa pelo que li aqui. Então o tormento é a destruição? Exatamente. E em Lucas 8:31, nós lemos que aqueles demônios rogavam a Jesus para que ele não os mandasse para o abismo. É evidente que os demônios sabiam do seu futuro predito em Apocalipse 20, onde lemos que Satanás, e obviamente também os outros demônios, passarão um tempo inativos no abismo. E depois eles serão lançados no lago de fogo, ou seja, a destruição. Mas para não ficar dúvidas, vejamos apenas mais um texto, Ezequiel 3:20. E eu gostaria que você lesse na sua Bíblia. Diz assim: Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Só até aí já tá bom. Você viu algum tormento por acaso nesse texto? Deixa eu ver... Não mesmo. Sabia que a expressão um tropeço ou uma pedra de tropeço nesse versículo foi vertida na Septuaginta pela mesmíssima palavra grega traduzida atormentados em Apocalipse 20:10. A palavra é basanizo. Você mesmo pode ver na cópia da Septuaginta que eu tenho aqui comigo que é a mesma palavra. Agora me diga, segundo o texto, qual será esse tormento que as pessoas receberão? O que acontecerá com essas pessoas? Aqui disse que essa pessoa morrerá. Exatamente. Elas não continuarão vivas, sendo torturadas conscientemente, né? Ao invés disso, elas morrerão. Logo, o tormento equivale à morte. Esse tormento é o tropeço, por assim dizer, do diabo. Aquilo que derrubará ele. Então, o que você acha que é o tormento eterno? Bom, pelo que parece, equivale ao tropeço eterno, à morte eterna.
É isso mesmo, e isso está em harmonia com 2 Tessalonicenses 1:9. E eu gostaria de ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma Bíblia um pouco mais fácil de entender que a Almeida. E eu gostaria que você pudesse ler para nós. Diz assim: eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Então perceba que esse texto aqui diz destruição eterna, viu só? A palavra grega usada ali significa morte eterna ou destruição eterna e não transmite nenhuma ideia de tormento. O próprio Satanás, conforme diz Hebreus 2:14, também terá uma destruição eterna. E você pode ler comigo Hebreus 2:14, ainda nessa mesma tradução. Hebreus 2:14 diz: ele fez isso para quê? Aqui está falando de Jesus Cristo, né? Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo. Veja só, destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Eu entendi, faz sentido, mas é muito difícil para mim, depois de tantos anos, deixar de crer no tormento eterno. Olha, eu sei que é difícil abandonar crenças tão arraigadas. Isso leva tempo mesmo. Mas no futuro você vai olhar para trás e vai perceber que não faz nenhum sentido acreditar num tormento eterno da parte de Deus. Olá a todos que acompanham nosso canal, é um prazer estar falando aqui novamente. Eu gostaria de tecer uns comentários sobre o último vídeo que a gente fez sobre o inferno, está ali no nosso canal, uma conversa filosófica sobre o inferno, onde a gente analisou as implicações lógicas da crença no inferno, que Deus teria criado o inferno, Deus seria mau. Na verdade, não tem como fugir disso. Então, por mais que você tente argumentar contra, você vai ter que, no fundo, admitir que todas as implicações apresentadas ali são verdadeiras. Deus é mau, se o inferno existe, não tem como fugir disso. Isso é uma implicação necessariamente verdadeira, não tem como fugir disso. Deus ele vai ser mau, Deus vai ser um torturador que vai sentir prazer na tortura das pessoas, e ele faz isso sem nenhum propósito corretivo. Ou seja, ele não coloca as pessoas no inferno lá por um tempo, para que, por fim, elas se arrependam, caiam em si e voltem a ter uma relação com Deus. Não, o inferno não é isso. O inferno, Deus coloca as pessoas lá, né? Claro que o inferno não existe, a gente está só falando na hipótese aqui. Então Deus coloca lá as pessoas no inferno e ele vai torturar elas por toda a eternidade. Não é por um tempo, é para sempre. Nunca mais haverá alívio do sofrimento daquelas pessoas. E não só isso, mas o próprio Deus estará proporcionando aquele sofrimento. Então a gente argumentou no nosso vídeo ali que isso é mesmo contra o livre-arbítrio. Por quê? Porque se você for analisar, a pessoa vai preferir deixar de existir. Isso é fato. Tanto que existem pessoas que se suicidam. Por quê? Porque elas têm um sofrimento tão grande que elas não conseguem suportar, talvez por uma doença, por isso ou aquilo. A gente não está tratando aqui da questão do suicídio, mas é só para ilustrar. Então, é só você entender como é que funciona a coisa. A pessoa chega a um ponto que ela vai querer deixar de existir, e Deus não permite isso. Ele vai dizer, não, você vai existir para sempre, e eu vou te torturar. Não, gente, um Deus que faz isso, ele só pode ser mau. Não tem outra. Não tem quem me convença de que um Deus que faz isso é um Deus bom. Não tem quem me convença. Se fosse por um período de tempo, para que a pessoa caísse em si, tudo bem. Até se entende, né, que tem um propósito coletivo. É para o bem da pessoa, futuro para que ela tenha uma boa vida depois. É um meio corretivo, mas não é isso o inferno. O inferno não tem propósito corretivo nenhum. Ele é a coisa mais imunda que alguém pode pensar. Porque ele não tem nenhum propósito nobre. Não tem propósito nobre no inferno. Não tem nobreza nenhuma. Então, Deus que criou o inferno e que faz o que faz no inferno, ele nem merece a nossa honra e nosso amor. Bem, então a gente falou ali sobre o livre-arbítrio, né? E como Deus respeita o livre-arbítrio e que ele não forçaria ninguém a existir contra a sua própria vontade, porque a pessoa tem livre-arbítrio. Pois bem, então eu estava conversando com um dos irmãos aqui do A Verdade é Lógica e ele me disse o seguinte, ó. Quando argumentado sobre o livre-arbítrio, o vídeo fala sobre uma pessoa escolher deixar de existir. Talvez algum infernista tente retrucar citando, totalmente fora de contexto, Apocalipse 9:6, que diz assim, ó, as pessoas procurarão a morte, mas de modo algum a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Mas seria também um argumento ridiculamente fraco e um tiro no pé, pois basta citar o versículo 5 e acabar com um inferno de apenas 5 meses. Então o livro de Apocalipse ali fala sobre uma praga de gafanhotos, tarará e tarará, e que durante essa praga de gafanhotos, as pessoas procurarão a morte, mas elas não acharão a morte, desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Então talvez algum infernista, desinformado aí,
ele venha com esse argumento. Claro que isso é coisa, gente, deixar bem claro, isso é coisa de moleque, isso é coisa de pivete, teólogo sério não fala isso, tá? Então qualquer pessoa aí que viesse supostamente falar e usasse esse tipo de argumento seria uma pessoa assim totalmente desinformada. Então por que essa pessoa seria desinformada? Porque no versículo anterior a esse versículo aqui que fala que as pessoas desejarão a morte, mas não encontrarão a morte, diz assim, ó: não foi concedido aos gafanhotos que os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o tormento deles era como o tormento que um escorpião causa quando ataca uma pessoa. Então fala aqui que o tormento, esse tormento simbólico aqui, ele é por 5 meses. Ele não é para sempre, tá? Então a pessoa que usasse isso para dizer que as pessoas no inferno desejarão morrer, mas não serão concedidas a morte, a pessoa está desinformada, está por fora aqui. Então nenhum teólogo sério usaria esse tipo de argumento. Mas por que aqui fala, né, que as pessoas desejarão morrer e que elas não conseguirão? Na verdade, tudo isso é por um período limitado, não é por toda a eternidade, obviamente. Deus jamais faria isso por toda a eternidade. Mas isso tem a ver com as visões simbólicas do Apocalipse. Isso tem a ver com profecias que se cumprem. E de qualquer forma, qualquer tormento que um ser humano possa ter da parte de Deus é sempre com um propósito nobre. Seja com um fim corretivo, seja para que o nome dele seja santificado, ou seja para que mais pessoas venham a conhecer a verdade. Seja como for, Deus sempre tem um propósito nobre por trás dos seus planos. Mas assim, se tem alguma crença que não tem nenhum propósito nobre, é com certeza a crença no inferno. A crença no inferno é uma crença totalmente medíocre. A própria existência do inferno ela é contra qualquer princípio de bondade. A tortura eterna, ela não tem nenhum propósito. Ela não tem nenhuma coisa boa, não tem nenhum resultado bom que sai daquilo ali. Bem, mas suponhamos que então talvez alguém diga assim: mas quando Deus puniu Sodoma e Gomorra lá, ele também não foi bondoso com Sodoma e Gomorra. Bem, mas a gente precisa deixar claro uma coisa: Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus não pegou os habitantes lá pela perna e enfiou a cabeça deles dentro de um vulcão lá e depois tirou e colocou de novo e fez isso eternamente. Não, gente, isso não existe. Isso é tortura. Tortura não é bondade, gente. O que Deus fez foi destruir Sodoma e Gomorra e ele tinha um propósito nobre para isso. Acabar com a maldade e com a imoralidade que existia lá. Então o que ele fez? Ele destruiu. Ele não pegou os habitantes de Sodoma, jogou no inferno e disse assim: agora eu vou torturar vocês para o resto da eternidade, para toda a eternidade. Não, Deus não fez isso. Quando Deus trouxe o dilúvio, ele destruiu as pessoas. Aquelas pessoas deixaram de existir. Elas não foram jogadas no lago eterno do afogamento eterno, onde elas eternamente se sentirão afogadas e sofrerão para sempre sem nenhum propósito nobre. Não, isso não existe. Assim, então, quanto mais a gente analisa essa questão do inferno e mais a gente medita sobre quão cruel ele é, mais a gente atesta a veracidade das palavras do irmão Russell, quando ele disse assim: um Deus que usasse seu poder para criar humanos, prevendo e predestinando que seriam atormentados eternamente, não poderia ser nem sábio, nem justo, nem amoroso. Suas normas seriam inferiores a muitos homens. Então veja só, é verdade isso, não adianta. Então fica bem claro que se você aceita a existência do inferno, você vai ter que aceitar todas as implicações da existência do inferno, que Deus criou o inferno para torturar as pessoas e que, consequentemente, Deus não permite o livre-arbítrio não existe, que Deus é mau. Gente, essas implicações são necessárias para quem acredita no inferno. Você tem que estar ciente disso. Então eu fico por aqui. Um grande abraço, espero ter ajudado vocês com esse áudio e esse vídeo. Fiquem em paz. Como você me explicou outro dia, eu entendi que aquilo que cai no lago de fogo deixa de existir, como diz Apocalipse. Mas eu ainda acho difícil deixar de crer no inferno, pois eu não vejo problemas em Deus punir o diabo e os infiéis eternamente. Então, Ana, visto que você acredita num Criador, então vamos conversar sobre o inferno sob esta perspectiva. Você reconhece que tudo que existe hoje passou de um estado de não existência a um estado de existência. Por exemplo, o universo foi criado por Deus. Por isso, o universo não existia e passou a existir. Você existe, mas você poderia não existir, pois a sua vida depende de alguém exterior e anterior a você. Ou seja, as coisas que existem não são coisas autoexistentes.
No entanto, Deus é o único ser autoexistente. Deus não depende de nada para existir, ele é eterno. Mas o universo, e eu e você também, não somos como Deus. Nós dependemos de algo exterior a nós para existirmos. Ou seja, nós somos seres contingentes, ao passo que Deus é o único ser necessário. Em outras palavras, Deus não poderia não existir, mas não é assim com as outras coisas. Para você entender melhor, pense no seguinte: Deus criou o homem. O homem era apenas uma ideia na mente de Deus, até o momento que Deus agiu a fim de criar o homem. Então Deus deu ao homem o atributo da existência, e assim o homem passou de um estado de não existência a um estado de existência. Ele não existia, e então ele passou a existir. Você está dizendo que as criações só existem porque Deus sustenta todas as coisas? Exatamente. Nós dependemos de muitas coisas para existir. Você só existe porque Deus permite a sua existência. A sua existência e a existência de todas as coisas são dadas por Deus. Se Deus não tivesse criado o universo não existiria. Então a existência das coisas depende de Deus. É por isso que quando Adão e Eva pecaram, a força residual procedente de Deus que habitava neles dissipou-se gradativamente até que eles morreram. Eu concordo que tudo que existe depende de Deus, mas o que isso tem a ver com o inferno? O ponto é o seguinte: se o inferno existe como um lugar literal de tormento eterno, o inferno teria que ter sido criado por Deus. Pois ninguém além do Criador poderia ter criado um inferno que vai durar para sempre. Além de ser necessário que a existência do inferno tenha sido dada por Deus, a perpetuação do inferno provém de Deus. Ou seja, se o inferno existe, então ele foi criado por Deus e a existência do inferno se perpetua pela vontade de Deus. Não apenas isso, as pessoas que estiverem no inferno só poderão existir se Deus sustentar a existência delas. Assim, se o inferno existe, Deus criou o inferno, sustenta a existência do inferno e sustenta as vidas das pessoas a fim de que elas possam ser torturadas no próprio inferno. E tudo isso sem nenhum fim corretivo, pois não importa quão arrependidas as pessoas do inferno estarão, elas jamais terão a chance de libertação. Assim, o inferno não tem nenhum propósito nobre, tal como estimular o arrependimento para que o pecador restabeleça sua relação com Deus. O único propósito do inferno é causar dor, angústia e perpetuar o sofrimento das pessoas. E tudo isso, obrigatoriamente, deve ter sido arquitetado por Deus. Que coisa! Eu nunca tinha pensado nisso. Ana, a coisa fica muito pior. Pense comigo, se o inferno literal existe, então ele tem que ser um lugar literal, não apenas uma condição. Afinal, nenhuma criatura poderia existir sem que houvesse um lugar para que ela exista. E eu digo mais, o inferno tem que ter sido arquitetado por Deus antes de Deus enviar as pessoas para lá. Por exemplo, o universo e a Terra foram arquitetados por Deus para que os humanos habitassem neles. Assim, antes de Deus enviar pessoas para o inferno já havia sido criado por Deus para que Deus pudesse torturar as pessoas que ele criou. Então, visto que a nossa existência não foi nossa escolha, mas de Deus, você não acha estranho que Deus prefira nos manter vivos a fim de nos torturar, quando ele poderia simplesmente fazer com que nós deixássemos de existir? Olha, isso faz sentido. Pense no seguinte: quando alguém faz uma cirurgia, a equipe médica tem todo o cuidado de anestesiar o paciente para que este não sinta dor, pois é melhor estar inconsciente sob o efeito de anestesia do que sentir dor. Se até um médico ateu se apercebe desse fato, você não acha que Deus, que é a fonte de toda a bondade, pensaria da mesma forma? Eu acho que sim. Eu morro de medo de sentir dor. E tem mais. Você sabe que tudo que Deus criou é bom. Se tudo que Deus cria e criou é bom, e Deus criou o inferno, então o inferno teria que ser um lugar bom. Talvez as pessoas que habitassem o inferno pudessem ser pessoas más, mas o inferno em si, como criação de Deus, teria que ser obrigatoriamente um lugar bom, pois tudo que Deus cria é bom. Realmente, eu li na Bíblia que tudo que Deus criou foi bom. Mais que isso, o inferno não seria apenas um lugar bom, mas também seria um lugar perfeito. A perfeição é quando algo cumpre exatamente os objetivos idealizados pelo Criador. Assim, se Deus é bom e perfeito, o inferno, como criação de Deus, teria que também ser um lugar perfeito.
E as pessoas que habitam no inferno também teriam que ter coisas boas, tais como a capacidade de pensar, falar, ver e outros dons que Deus nos deu. Os animais não raciocinam, por exemplo, pois eles não foram feitos à imagem de Deus, assim como nós fomos feitos. Então, raciocinar é um dom que obrigatoriamente aqueles que supostamente vivem no inferno terão. Isso deve ser algo bom, não algo ruim. Portanto, o inferno tem que ser um lugar bom e perfeito, onde aqueles que estão lá preservam os atributos bons que Deus lhes deu. Se o inferno existe, então ele coexiste em um espaço paralelo ao lugar em que aqueles que recebem as bênçãos de Deus estarão. Será que você conseguiria ser feliz sabendo que as pessoas que você quer bem, mas que não são da sua igreja, estão sofrendo no inferno? Eu confesso que eu não sei te responder. Eu vou ilustrar. Digamos que você e seu filho vão até o Vaticano para conhecer o Papa. Você é católica, mas o seu filho não é. Então vocês chegam a uma sala de espera. Existem duas escadarias, uma para o andar de cima e outra para o andar de baixo. No andar de cima está o Papa. Quando chega a vez de você e seu filho conhecerem o Papa, então o secretário lhe diz que apenas você, que é católica, poderá subir, mas seu filho terá de ir para o andar de baixo. Nesse momento, um grupo de terroristas agarra seu filho e o leva à força para o andar de baixo, enquanto você deve ir para o andar de cima. Assim, você pergunta ao secretário o que vai acontecer ao seu filho, e ele lhe responde: os terroristas vão torturá-lo porque ele não é católico. Mas não se preocupe, você estará com o Papa. No andar de cima não há tristeza. Além do mais, você não vai ouvir seu filho gritar de dor. Portanto, não há por que se preocupar. Antes que você pergunte, quem criou o andar de baixo foi o próprio Papa, e o seu filho será torturado por ordem direta dele. Ana, você acha que conseguiria ter alegria no andar de cima? Isso seria impossível, eu ficaria completamente perturbada. Pois é exatamente assim que você se sentirá se as pessoas que você ama estiverem sendo torturadas pelo mesmo Deus que estará te proporcionando alegria. Peraí, não é bem assim. Quem vai torturar as pessoas no inferno não é Deus, mas o diabo. Não é bem isso que você tinha falado, pois você mesmo acredita que o diabo será torturado. Se lembra que você argumentou que o diabo seria torturado dia e noite no lago de fogo? É verdade, eu não tinha pensado nisso. Mesmo porque, Ana, se Deus criou o inferno para que o diabo pudesse torturar as pessoas, então Deus e o diabo estariam cooperando. Portanto, se o inferno existe, ele foi arquitetado por Deus para perpetuar o sofrimento das pessoas. E isso sem nenhum propósito corretivo, pois quem entrou no inferno não pode sair de lá. Entenda também o seguinte: a existência do inferno anula o livre-arbítrio, pois qualquer pessoa ia preferir ficar inconsciente a sofrer no inferno. Se Deus respeitou o livre-arbítrio de uma pessoa má quando essa se recusou a servi-lo, por que é que Deus não respeitaria a escolha de uma pessoa que deseja não existir mais? Por que é que Deus iria impor uma existência obrigatória e eterna, sem fins corretivos? Alguém que prefere simplesmente deixar de existir. Será que faz sentido que Deus negue a liberdade de alguém optar pela anulação de sua própria existência, a fim de que Deus possa simplesmente torturá-la eternamente? Realmente, parece que o inferno é contra o livre-arbítrio. É muito mais coerente pensar que Deus poderia simplesmente tirar a existência daqueles a quem o próprio Deus permite que existam. Isso acabaria de vez com o sofrimento. Para ilustrar, quando um animal de estimação seu, um cachorrinho talvez, possui uma doença incurável que lhe causa sofrimento e dor, como a raiva, por exemplo, ele pode até ser um perigo para sua família e para seus filhos, podendo, pela sua permanência em casa, trazer danos fatais a você ou seus familiares. Sendo assim, Ana, o que seria mais bondoso fazer? Infelizmente, isso já aconteceu comigo, com meu gato. Eu tive que sacrificá-lo. Foi uma escolha muito difícil, mas eu preferi aliviar o sofrimento do bichinho. É triste quando isso acontece, realmente. Mas imagine que, em vez de tirar a existência do seu animal de estimação e, consequentemente, acabar com o sofrimento dele e impedir um potencial dano aos seus entes queridos, você o colocasse numa jaula, mantendo-o vivo, piorando a situação dele, talvez jogando água quente para torturá-lo continuamente. Isso seria muito cruel. Eu jamais faria isso. E Deus, Ana? Você acha que Deus faria isso? Certamente ele não faria.
Ana, segundo a doutrina do inferno, não só a imortalidade teria sido concedida aos que habitam o mundo paralelo do inferno, onde Deus manteria as pessoas em existência a fim de torturá-las, mas também o próprio Deus estaria permanentemente presente com tais pessoas no inferno, visto que os mesmos que defendem o inferno também defendem a onipresença de Deus, o que implicaria obrigatoriamente que Deus estaria presente no inferno junto aos penitentes. Eu nunca tinha analisado as implicações do inferno. De fato, é impossível que um Deus bondoso e o inferno coexistam.